Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Abigmael. Saudações a todos vós, filhos desta vida. Saudações a todos nós, filhos desta vida. Saudações a todos aqueles que aqui estão e reinam aqui, no intento deste lar, no recôndito deste lar, na intenção máxima do que diz respeito, como todos vós e como todos nós, por onde caminhamos agora juntos. Então que possamos todos nós saudar o ato. Ora, filhos desta vida, se existe o ato, desde o mecanismo do ato, até a jornada do ato, e tudo caminhante dentro do ato, até o proveniente do ato que aqui reina entre todos vós, neste assento. Quem poderia então saudar o ato, como podemos tratar agora? Quem sauda o ato? Saudações. Então, que cada um possa dizer para vós mesmo, para os círculos vizinhos que estão, e todos os seres que estão aqui, também nós que estamos aqui, todos esses outros seres espirituais da natureza humana, todos nós, convictos disto, todos nós, façam esta proeza. Quem possa saudar o ato dessa estadia que está aí, de que diz respeito a cada um que está aí, no interior deste pórtico sagrado, assentado aí. E vamos dizer que o ato, e quem possa saudar o ato, está em duas manifestações, não está? Saudar o ato. Senão haveria uma propriedade só, um encaminhamento só, uma jornada de expressão só, saudar o ato. Então, mais do que possamos saudar o ato de nosso próximo, que possamos saudar o próprio ato. E quem saudar o próprio ato é algo um pouco distinto, um pouco separado. Então recordem disto, que possam saudar o ato desta jornada, desta jornada entre nós, saudar o ato deste convincente entre nós que os trouxe aqui. Então vamos dizer que esse que possa saudar o ato, do que diz respeito a vós mesmo, está um pouco distinto e separado, saudando o ato, o proveniente do ato, aquilo que fez o intento do ato, que fez realizar a obra deste ato, de apenas aqui estar. E aqui estando, então vamos dizer que saudar o próprio ato, de que tratamos saudações, saudar o ato, saudar a ação. Quer dizer que aquele que combina conosco, que está à nossa frente, podemos saudações, que este que sauda vosso ato e vossa ação de aqui estar, e concomitante, aquele que está à frente também, saudações.
Mas isto é tão corriqueiro. É tão corriqueiro uma saudação, mas que esse corriqueiro se transforma em algo muito importante. Algo digno, algo que tem uma totalidade, saudar o ato. Mas vamos dizer que na apoteose disto, de onde estiverem, num dia corrente ou de uma noite corrente, em uma multiplicidade de atos. E que naquilo não haja o esquecimento disso, e de que possam saudar o ato. Aquilo que possa saudar o ato significa uma pólice maior, uma luz maior, uma dignidade maior em qualquer ato. E aí começa que a saudação não está respectiva, circunstancial, ou em algum lugar, na pólice deste lugar, e que seja nos atos de vossas vidas, na corrente dos atos de vossa vida, todos eles, e que estará na corrente do ato, de que aqui poderá dispor de outros caminhos, de outra jornada, que provavelmente vai ser muito igual. Como poderíamos saudar o ato? Em quantas passagens poderiam saudar o ato? E nesse momento de saudar o ato, podemos ter uma sutileza maior. De que ato estou saudando? Mas vamos dizer assim, que no concomitante de todas as ideias que temos dentro desta cabeça, dentro deste coração e tudo mais, e o concomitante disto de que possais sentir, de que possais pensar, de que podeis argumentar, de que podeis trazer percurso de tudo demais, de que algo que saúde este ato. Já que muito exteriormente o que significa o pensamento, já que provavelmente de uma manifestação ele é externo, e como poderemos todos os dias, algo mais digno, mais limpo, saudar o ato qualquer que seja? Então, vamos dizer que não apenas de um dia saudaremos uma multiplicidade de atos. Quando pensamos, quando sentimos, quando nos enveredamos para algo, de que tamanho, qual a intenção que temos para aquele ato, qual a intenção que temos no que inclui aquilo que possamos dizer que seja referente ao nosso trabalho, que seja referente aos cônjuges que sois, que referente à maternidade e à paternidade do que sois, e saudar o ato. Então, este saudar o ato implica que não é uma prática, mas podemos dizer que é uma tensão distinta e um pouquinho diferente. É tão simples, mas tão simples, não é nem um exercício. Mas se saudarem o ato, todos eles, todos os dias, de todas as intenções, vão ver que este que saúda o ato, ora, então dizem, no verbo dizer, entre nós, de que grandes místicos escutam um som. Este som, por assim dizer, pode ser de um bem-vindo incessante, interminável. E esse bem-vindo incessante, interminável está na proeza existencial. Está um bem-vindo de uma constelação. Um bem-vindo em tudo o que é possível que possa se manifestar, do infinitamente pequeno ao infinitamente maior, gigantesco. E este som de bem-vindo vem do Criador, porque a manifestação deste som só pode ser de algo que manifesta a própria vida.
E ele também tem esta instrução, o Criador. Bem-vindo. Bem-vindo, manifestações. Então, este bem-vindo, ele tem uma sonoridade, uma integridade, e tem algo inédito. Por isso aqui estamos, filhos desta vida. Então, somos regados por este bem-vindo. Toda a natureza possível onde existe a manifestação da vida é regado por este bem-vindo. Todos os elementos são regados por este bem-vindo. E vamos dizer que na contraparte, na contraposição deste bem-vindo está o quê? O esquecimento do bem-vindo. Então a contraposição é muito simples e natural de termos uma revelação. Então vamos dizer que de tudo aquilo que tratamos, de que faz o intento máximo por haver uma revelação, e a revelação está um pouco distinto. Uma vela acesa, como tratamos sempre para todos, e que sabeis muito bem, e de que não conseguimos tratar disto, porque existe uma contraposição. Então, se não colocamos as nossas mãos e cumprimentamos a existência, porque é uma contraposição, algo contra o bem-vindo, contra a sonoridade máxima daquilo que é bem-vindo. Então, se há algo em nós de que faça a possibilidade contrária ao bem-vindo, é do que tratamos aqui. Então, o portal de edificação traz que é o intento máximo que é possível de um pórtico que se abre. E um pórtico desta passagem que se abre. E dentro desta passagem que se abre algo, em totalidade, intento máximo pela vivificação. Vivificar quer dizer tornar a vida mais vida. Então podemos tornar a vida mais vida organicamente. Em 7 eixos da vida, tornar espiritualmente mais vivos, em contraposição ao que mortifica isso. Mas é muito simples. Qual é o intento de todos vós? Quando abre uma porta, existe uma passagem para vivificar, trazer a vida, mais vida que é possível, ou alguma coisa que contraponha isto. Isto que tratamos agora é absoluto e não é discutível. O que contrapõe as luzes que estavam acesas? O que contrapõe aquilo que diz respeito a algo, que é uma entrada divina em nós, que se diz por este mundo, como se nada pudesse dizer, de que se chama amorosidade. O que contrapõe a amorosidade? Quando a amorosidade não existe, existe a contraposição da amorosidade. Se podemos tratar aqui de que é algo inquestionável, que só a partir do inquestionável podemos partir para de verdade, para dentro da verdade caminhar pelo caminho do bem-vindo, de que seja os fundamentos, ora. Mas não tem algo melhor para tratar do que fundamentos. Então, tudo que está em nós, que faz contraposição ao fundamento, é a contraposição daquilo que é inexorável e daquilo que não fabricamos.
Então, os fundamentos são aquilo que vem para nós, provém para nós, realiza a obra de nós, faculta todas as possibilidades de nós, faculta toda a existência para nós, faculta tudo que adentra e diz respeito à natureza humana e espiritual, e que é inquestionável. Estes são os fundamentos, mas não tem importância. Quando o fundamento não tiver importância, a contraposição existe. Se a bússola é um fundamento e fechamos a bússola, tem algo em contraposição ao fundamento máximo que pode existir geograficamente e todos os postulados possíveis que desta equação, do que possa indicar uma bússola, de que é absoluto, porque se errarmos na bússola, e formos viajantes e fecharmos em contraposição à bússola, provavelmente estaremos enganados. Quem pode dizer o contrário? A bússola é o fundamento. Então, no tocante a isto, e de que o proeminente deste pórtico da vivificação, pleito ecumênico da verdade, pleito de seres da natureza humana e espiritual, porque estamos no reino dos seres da natureza humana e espiritual, e que diz respeito a que algo muito superior a toda a luz possível trouxe uma bússola e diz: caminha pelos fundamentos, senão haverá engano. Escutaram? A contraposição diz é que existe algo, e uma inteligência contrária que gosta e quer o engano. E o proveniente do engano. Então podemos dizer, naquilo que conjecturamos, que é natural, todos estão conjecturando. Então conjecturar significa usar várias apólices de instrumentos dentro de nós, no que diz respeito a algo, conjecturar. Se conjecturamos dentro dos fundamentos, significa que pegamos todas as ferramentas dos fundamentos e partimos para a nossa jornada. Ou andamos em círculo. Será que estamos encarnados para andar em círculo? Será que viemos numa apoteose inacreditável de estar encarnado um espírito de natureza humana e espiritual, que vamos dizer que há um século atrás, um pouco menos, não haveria nenhum destes encarnados aqui, nem este encarnado, onde que, ora, isto é um fundamento. Se partimos disto e entramos na conjectura que seja do mundo, isto não tem importância nenhuma. Ora, se os fundamentos não têm importância nenhuma, o que tem importância? Se há algo que possa não entender do que significa fundamento, existe uma contraposição aos fundamentos. A contraposição aos fundamentos é que vamos entrar nos fundamentos que nós entendemos de nós mesmos. E toda aplicação que temos na vida é os fundamentos que nós entendemos de nós mesmos, e que na apólice de que poderia ser 1, 2, 3, 4 possibilidades, 100 possibilidades, escolhemos uma. Quantas vezes tratamos disto? Qual escolheram cada um de vós? Então, se algo que entre aqui a nossa competência absolutamente nada, de que esteja fazer proveniente a vida, fazer proveniente onde a vida possa caminhar,
proveniente à vida de que possamos nos alimentar. Que somos absolutamente impotentes e incapazes em totalidade e que carregamos por natureza esta possibilidade que traz para nós. E de que isto é o maior tesouro que podemos ter, já que deste tesouro resulta a nossa vivência, a nossa existencialidade, e que deixamos isso para trás, arquivamos, colocamos numa gaveta e partimos das conjecturas pessoais interligadas a este grande mundo, cada um de um modo. Sabe o que é difícil nisto, filhos desta vida? A contraposição. Estar em contraposição aos fundamentos é estar em contraposição à sua própria verdade. Está em contraposição à leitura correta da jornada. A leitura correta para onde caminhamos. É a contraposição. Bom, este grande mundo lá fora é um campo de vida dos encarnados. Este campo de vida dos encarnados está entre civilizações e está na civilização atual. Uma obra gigantesca, coletiva, gigantesca, que é capaz de ir por os ares acima, por os ares abaixo, que é capaz de tudo coletivamente. Podeis cada um de vós bater as asas e voar? Podeis sozinho, cada um de vós agora, fazer uma jornada para a Lua? Podeis sozinho agora ter a maior velocidade de todos os animais? Podeis sozinho agora realizar a obra da própria imortalidade? E se podemos ir tudo isto coletivamente, temos um dividendo. Um dividendo. Se foram milhões de seres capazes de conjecturas dentro de todas as equações exatas para um avião voar, equações exatas. Partindo da equação da velocidade da luz, partindo da velocidade, tudo em constatação laboratorial e de cálculos, e de que tudo isto, para levantar voo, foram necessários durante milhões de seres, na travessura de viver, até a invenção da roda, até o fogo, e de que manifesta o calor para esse se manifestar, milhões de seres. Milhões de seres divididos na apóstole do fragmento que temos, da potência divina disto, o que temos? 1 bilionésimo, 1 trilionesiquíssimo pequeno. E se, no alvoroço do que podemos conjecturar, apenas temos recursos externos deste grande mundo, ascendemos através de escada, subimos num avião daquilo que faz ir para cima, sentamos num assento como este, só temos isto e mais nada. E temos algo que podemos olhar através e olhar assim este grande mundo que não sustentamos, que não realizamos os metais, não realizamos todas as possibilidades de todas as energias, nada disto. Somos um impropério de capacidade, apenas temos uma competência: agregar, juntar, multiplicar, dividir e coletivamente realizar proezas imensas. Coletivamente. Acontece, filhos desta vida, vós encarnados, nós, e todos que estão aqui desencarnados. A proeza é que não vai ter um avião, nem um foguete, nem a maior velocidade do mundo que compete a possibilidade de atravessarmos as fronteiras que precisamos. Se não atravessarmos, ficamos num mundo coletivo, tanto encarnado como desencarnado. E somos uma multiplicidade de caminhantes.
se no interior da contraposição, e a contraposição significar que o comando da vida, da manifestação da vida, de tudo que eu posso ou não realizar, está sob o meu comando. Fecho a bússola, tiro os fundamentos e caminho. Sendo que o relicário maior, no interior deste pórtico de todos os seres que se manifestam aqui, é reaver este relicário. E a contraposição diz que relicário? O relicário, o que eu entendo de relicário, funciona existe só um relicário que funciona. Nós atrevermos a considerar os fundamentos. Estes fundamentos estavam nas primeiras civilizações, daquilo que veio de outras civilizações, de outras civilizações, de outras civilizações, e será na próxima civilização. Fundamentos. E quando saírem deste campo de vida dos encarnados, que estiverem no outro campo de vida desencarnados, em inúmeras atmosferas, só funcionará o fundamento. Estareis viventes. Fabricaram viventes para depois, estão fabricando agora, em algum canto desta terra. Não estão. Então, vai estar para tudo para vós, não vai? A capacidade de existir mais, de continuar existindo, a capacidade de no reino de existir e da natureza humana e espiritual, lá vão conjecturar também. Ou vão pedir a bússola, vão conjecturar de que lugar que estão, ou vão pedir uma bússola onde tem uma bússola. Aí vai existir uma bússola sagrada. E esta bússola sagrada, ela diz respeito o quê? Respeite todos os fundamentos, inclusive a bússola, e achareis o caminho. Palavras crísticas, quem pode mudar isto? Será que, neste grande mundo lá fora, as conjecturações vão encaminhá-los no caminho de retorno, na jornada espiritual, de progressão, de iluminação? Então saibam, a prodigalidade, o tesouro real, é o que trazemos aqui. Quando trazemos esse tesouro, uma infinidade de seres vão dizer, mas por que eu vou precisar de tesouro, de fundamento? Já tenho todos os tesouros lá fora. Tenho todos os indicativos de todos os tesouros lá fora. Tem. Se sois existenciais, estão sendo sustentados para isto agora, daqui um instante, daqui um milésimo de instante. Todo o organismo está sustentado pela potência maior de que potencializa os átomos, as células. Que potencializa os átomos e as células de vosso cérebro, para que o cérebro seja um organismo de inteligência maior e organização maior possível que existe, para que toda a combinação energomagnética funcione, e que não demos importância nenhuma, está para nós todos aqui, incluso para este ser que se manifesta absolutamente, identicamente, apenas não está encarnado. Se não houver a bússola dos fundamentos, Abigail não estaria aqui. Não haveria possibilidade de manifestação. Então, os fundamentos existenciais para Abigail é que, como sendo existencial, está sendo sustentado existencialmente. Foi concebido e gerado para que seja da natureza humana e espiritual.
e não há modo de tornarmos de outro gênero. A partir disto, existe algo de que as conjecturas de Abigail não cansam para manter-se conjecturas particulares e pessoais, fazê-las valer dia e noite, 24 horas por dia, 48 horas por dia, 90 e não sei quantas horas, sem parar e sem parar. A prodigalidade em si mesma já acontece dentro dos fundamentos. Então, ora, Abigail, para que fundamentos? Então, os fundamentos é a realeza possível, é a bússola sagrada de que Eurípides foi intermediário, a bússola sagrada, a única bússola de retorno, de caminho, de todos os territórios depois. Sabe, depois daquele muro, existe um território de um movimento gigantesco. Se perdermos a bússola, vamos precisar de algo, ou na contraposição, ou na posição. Saibam disto. Então é pequeno isso que tratamos. Quer dizer que a bússola vai ser a conjectura particular e pessoal de cada um, que vai resolver exatamente o caminho e a jornada a partir dali. Se a contraposição do fundamento existir, vamos se aliar às contraposições. Vamos nos aliar a todas as contraposições possíveis. Estaremos mais perdidos e muitíssimos perdidos. Então, a Abigail vai tratar de algo. Então, poderiam dizer que tratamos aqui, e vamos tratar até o fim do mundo. E que não há nada além dos fundamentos, fora dos fundamentos estão lá fora. Realiza a obra-prima de vossas vidas lá fora. E com vossas conjecturas que vão valer, porque na multiplicidade de conjecturas, uma combina com a outra e vai valer. Quem pode levantar a mão de que já está em casa espiritualmente? De que chegaram em casa? De que vão construir em casa? Que vão ficar em casa? E que todas as conjecturas dia e noite estão na prática do que dentro de uma conjectura que sim, aqui é minha casa, é o meu lar. É. Então, se aproximar de alguém especialista em localização, e estiver perdido, eu tenho a impressão de que é para lá. Aí pergunto, mas eu tenho a impressão que é para lá. Aí alguém vai dizer, primariamente, filho, pegue uma bússola. Imediatamente vai saber para onde vai e não vai. E o que é a bússola? O que é? Todas as bússolas neste avião que tratamos, que ele sabe o ângulo exato e perfeito para estar aonde precisar neste mundo, e segue a risca. De outro modo, se apagar, chama todos os passageiros e diz assim, vamos conjecturar todo mundo, todos nós, e vamos dizer assim, a conjecturação maior, nós vamos seguir. É isto que é esse grande mundo lá fora. Então feche a cabine. Estragou a pólice da bússola exata do avião. Então vamos conjecturar? Não. Então, quando estiver proveniente daquilo que vieram para esta terra, e de que existe uma pólice só, ou fundamento,
por onde o fundamento caminha, e por onde o fundamento sai, e por onde o fundamento começa. Então vamos conjecturar. Vamos conjecturar coletivamente por que caminho é este? Então, existe uma criatura bem primitiva que vai bater em seu ombro e vai dizer assim: existe já um fundamento para isso natural, não vamos atrapalhá-lo, vai fazer por si e fará por si. Não há o que faça que não seja por si. O que mais precisamos tratar? Isto não vale só para isto, vale exatamente para tudo. O fundamento da mortalidade, ele é absoluto. Se a contraposição disso trouxe um esquecimento e nos faz viver sem esta bússola sagrada do que significa mortalidade, de que tamanho estamos perdidos? Acontece que a contraposição, aquilo que mortifica, que paralisa, traz impotência, incerteza, débito, angústia, tristeza, melancolia, impotência. E a contraposição é muito simples. Então, todas as nossas conjecturas que se tornam contraposições, elas se unem às contraposições, seja visível, invisível, para cima, para baixo e dos lados. Ficamos aliados da contraposição, ficamos soldados da contraposição. Ficamos fiéis à contraposição. Se argumentamos, conjecturamos a mortalidade, conjecturamos os fundamentos, podemos conjecturar tudo, não temos fidelidade. E se alguém precisar de uma bússola e bater onde estou, deixa eu conjecturar onde está. Na minha opinião, está assim. Mas pergunte para o vizinho vai conjecturar, na minha opinião. Aí pergunte para o vizinho do outro lado, na minha opinião. Aí vamos escolher um. Aí conjecturas assim, eu tenho que escolher um. Conjecturando aqui, eu vou escolher o vizinho da direita. Todos aqui, ou poucos aqui, conseguiram saber do que seres da natureza humana e espiritual atávicos, muitíssimos de fundamento, podiam, através do fundamento, sustentar suas famílias, fazer o sustento delas, simplesmente porque caminhavam dentro do fundamento. Então não conjecturavam. Então, se plantar sementes era plantar sementes, como plantar sementes? Na lua exata de plantar sementes. Se é por semente, se é por rama, se é por outros dispositivos, com fundamento. Se conjecturasse, nem estavam aqui, eles teriam morrido de fome, todos vós. Se não fossem esses antepassados, hoje não precisa fundamento. Existe uma civilização pródiga com conjecturas infinitas. Estamos relativamente protegidos dentro de todas essas conjecturas e abandonamos por totalidade o fundamento. Então estamos trazendo um celeiro para todos nós. Se algo contrapõe-se a
fundamento. Vai necessitar deste mundo lá fora para seguir o caminho e a jornada. E se isso acontecer, neste mundo civilizatório está formado, porque este mundo civilizatório pouco importa-se pelo um, e nós aqui importamos pelo um. Se está desabando milhões hoje, não importa nada, será tudo substituível. Importa o civilizatório, exporta-se os montantes de todos os mobiliários deste mundo, importa. Vão importar-se para todos vós, cada um de vós. E nós tratamos aqui do um, porque é um que tem que ter passagem, porque é um que vai abrir a bússola. É um. Não é um coletivo que podemos tratar dele, que este coletivo, dentro da não especificidade, é algo, então, que nos tornamos uma onda gigante de seres, e de que se desembocar aqui e terminar lá, e entrando de outros, pouco importa. Um. Quando o destino para cada um de vós for um, então saiba que este um, sim, se este um, em totalidade dos fundamentos, estiver um bem inteiro, ele poderá ser benéfico para onde pisa. Vai ser benéfico pelo ar que está existindo, vai ser benéfico pelos elementos e vai ser benéfico para os seus semelhantes. Se fechar, se os vossos semelhantes disser, fecha esta bússola do fundamento e caminha por este mundo, ele mesmo vai dizer. É este mundo grande, sim, simplesmente vai dizer no noticiário. E nesta propriedade deste dia, deste mês e deste ano, deste dia, foram exatamente não sei quantos milhares de óbitos. Milhares de óbitos. Então, para todos vós encarnados, tem algo que a Abigail precisa tratar. No que diz respeito aos encarnados que estão aqui. E do bem-vindo eterno, do milagre que significa isso, o milagre de todos vós, é o que nos importa. O que represento neste mundo, como que nos importaria? Já existe um mundo inteiro para vos importar com todos vós. Importa é um. E um é o ser da natureza humana, espiritual, mortal, existencial, e de que daqui a pouco vai precisar para ter uma passagem e vai ter que ter os fundamentos na mão. Importa dizer que todos nós, nesse respectivo assento, nesse respectivo assento do portal da ficação, num módico onde poderia haver encarnados, desencarnados, como em outras eras já o foram, porque para nós é assim, estamos tratando com centenas de desencarnados, com alguns encarnados, através da possibilidade de uma manifestação. Então, o conjunto da obra é enorme. Se existem os encarnados e os desencarnados, muito por hora, podemos tratar deste assunto, sendo que sairemos lá. Então, de que tamanho ficamos? Isto quer dizer que há centenas, milhares de seres de que fazem parte do portal da unificação e que todos encarnados que estão aqui são muitíssimos famosos, de que isto
neste recurso que está aqui multiplicado por 1000, os recursos que há são infinitamente maiores. A mesma voz que está aqui pode estar a milhares de quilômetros, a centenas e centenas de milhares de seres, a centenas e centenas de milhares de seres que estão acordando, que estão despertando, o um. E diz respeito que este portal da ficação está muito mais interessado no que tratamos aqui de fundamento para todos, principalmente os seres desencarnados que estão revelados disto. E infinitos seres que estão estremecendo demais, porque estão vindo para esta terra estremecendo até o último fio de cabelo, não estão apáticos como se este mundo estivesse para sempre. E saberão que vão reencontrar, e saberão que poderão estar esquecidos. E poderão também estar esquecidos que vão dentro da contraposição dos fundamentos, vão entrar na contraposição e vão falar que os fundamentos não têm importância nenhuma. Porque existe um grande mundo lá fora que possa dar tudo o que precisam, sim. Importa saber que o portal de ficação está muito mais interessado de que logo todos que estão aqui vão estar lá. E para estar lá, vão precisar de um dispositivo de fundamento para estar lá. E nos comunicaremos aqui para quem está lá, do espírito da natureza humana e espiritual desencarnada, que serão todos vós. Este também. E verão de que tamanho significa isto, e vão dotar os encarnados. E estes encarnados não vão estar interessados em bússola, em fundamento, em nada, eles colocam a mão na cabeça e diz: e quando lá atravessar aquilo que eu atravessei? 2 mãos na cabeça, 4. E talvez sejam todos vós daqui a pouco. Porque no universo do tempo, esse daqui a pouco é pouquíssimo. É um estalar de dedos, como se dizia, ou como se diz por aí afora. Então, se muitas vezes estamos perdidos e batemos em alguém, e ele pode dizer que pode dizer por onde, então saibam. Se estão achando que não estão perdidos, estão. Se estão fora dos fundamentos, estão. Se a contraposição estiver aí por isto, estão. Então vão sentar-se em algum lugar e conjecturar. Aí sento em algum lugar. Que lugar que é este? Deixa eu conjecturar onde estou. Então, talvez exista aí dentro da instrumentação que diz respeito a uma equação exata, perfeita. Como demos o exemplo da instrumentação de um avião, se ela quebrar, a conjecturação não vale. Então saibam disso para cada um. Se os fundamentos falharem, vão sentar próximo de muitos e vão conjecturar. Será que é isto? Será que é para cá? Será que é para lá? Será que é para cima? Daqui para trás e para o lado. Quer dizer que a instrumentação trazida pela coletividade da inteligência que é recepcionada pelo ser da natureza humana e espiritual diz mais do que nós. Ele diz isto. No que diz respeito à instrumentação interna de cada um, de seus organismos,
Eles não estão. Quando vossos rins conjecturarem, em 3 dias não estarão mais nesta terra. Quando vossos olhos conjecturarem se deve piscar ou não, vão ficar cegos. Temos tudo, a propriedade exata, menos algo que se tornou a contraposição de que toda a instrumentação do avião, daquele avião, precisa ser exata. Se a contraposição daquilo que consome o fundamento daquilo de que vai manter este avião e ele falhar é exato, é fundamento, não é? Quer dizer que um avião precisa de fundamento. Vossos automóveis precisam de fundamento. E nós não. Onde estão geograficamente? Nesta cidade, neste país, são nomes. Esta cidade é um nome. Este país também é um nome. Significa apenas algo. Que quando temos uma revelação disto que tratamos, vamos procurar os fundamentos. Só eles podem dizer exatamente. O resto é conjectura. E a conjectura é sustentada. Podemos sentar e conjecturar para o resto da vida. E ele é sustentado. Podemos odiar por conjectura. Amar por conjectura. Ser solícito ou não por conjectura. Podemos ser gananciosos por conjectura. Podemos ser luxurientos por conjectura. Podemos nos matar e matar nosso organismo por conjectura de que podemos nos alimentar 10 vezes mais que precisamos. E por assim dizer, a conjectura não é algo que podemos estar seguros. Então vamos dizer assim, qual é o fundamento existencial? É a progressão. E dentro desta progressão, mais e mais, tornar-se menos grosseiro e mais sutil, menos trevoso e mais luz. Este é um roteiro simples. Então, neste roteiro simples, existem os fundamentos. O primeiro fundamento é que, quando retiramos nossas conjecturas e temos em nós mesmos a propriedade de que tudo está sendo sustentado e que nós não somos capacitados disto, ficamos menos conjectuadores. Provavelmente aqui, e provavelmente nesse grande mundo lá fora, todas as conjecturas deram muito engano, porque tudo que está por aí é profundamente engano. Na propriedade de dizer para sabeis onde está, se souber que é apenas o organismo físico, então podereis dizer daquilo que é sustentado, que me faz existencial no momento. Estou utilizando um organismo físico assentado neste planeta Terra por algo evolutivo e em progressão, até que não precise mais disto. Ficarei com um organismo mais sutil, mais leve.
Esta é a resposta. Vossos lares de verdade não estão como encarnados. Nenhum. Porque nenhum lar é tão provisório como estar encarnado. Estão muito longe de casa. De que casa? Onde? Se um avião estiver perdido em algum lugar e ele precisa voltar para casa, se não consertar aquilo, não volta. Fica estacionado. E se ele ficar estacionado lá, todos vão descer deste avião e fazer suas casas em volta. Isso é dito por Eurípides Barçanufo magnificamente. E vamos entender que depois de alguns anos ali é a nossa casa. Vamos conjecturar que ali vamos poder fazer nossas residências, vamos fazer nossos negócios. E vamos dizer que aqueles que vierem, os seres que vierem pós, o esquecimento disto é tão enorme que eles têm certeza que a casa deles é lá onde o avião estava perdido. Assim somos todos nós. Caímos, saímos dos fundamentos, conjecturamos e entendemos nas nossas conjecturações que o nosso lar é aquilo e que a nossa casa é aquela e aquilo é o meu lugar. E no esquecimento disto e na insensibilidade disto, nem possível há um instinto de dizer eu quero voltar para casa, que não é a minha casa. E se houver um instinto que não é a minha casa, se houver um pequeno instinto que não é a minha casa, e tiver uma revelação disto, então existe um estremecimento, um ímpeto, esse ímpeto que vai ficando ímpeto, desesperadamente vai querer consertar por fundamento aquele aparelho de que está quebrado. Aí conserta o aparelho, ele vem e diz, nossa. Então existe lá, em algum lugar de um caderno muito antigo, dos meus ancestrais, que diz respeito que o lugar era este, e o aparelho mostra o lugar exato. Que tal? Aí procura-se a energia para fazer valer. E de que esteve de tão perdido, esquecimento tão grande. Até a pólice de que houve uma revelação de que aquilo precisaria de uma potência para subir. Potência. E potência não é meditativa para que possa aquela energia faz parte de uma equação exata desta Terra, a energia desta Terra, comumente nesta Terra, que precisa colocar num lugar lá, para aquilo em desespero poder funcionar tudo e saber voltar para casa. Mas todos aqueles que estiveram em esquecimento, diante dos fundamentos primeiros, estavam enterrados ali em volta e fizeram um cemitério dos ancestrais. Será que não precisamos voltar para a casa do um de nós? E no indicativo de nossos ancestrais? Será que vamos dizer para o nosso semelhante que o lugar dele é aqui mesmo, em volta disto? Isto vale para tudo. Absolutamente para tudo. Então existe a potência física, orgânica do avião, dentro da energia que lhe foi criado, dentro de uma equação que ele vai precisar de um produto que vai lá, que diz respeito à potência que ele precisa.
Exatamente. E diz respeito a nós que para não parar de estacionar, precisamos de uma potência extra que esvaziou-se. Ora, para onde foi? Acontece que a conjectura e o engano e a contraposição consome-a. A conjectura e o esquecimento faz cortarmos caminhos, intercruzarmos caminhos com seres, fazermos negócios, assinarmos papéis, copularmos assinando papéis, na insígnia máxima de que este distintivo valerá para sempre. Assim, esvaziou-se aquele reservatório daquele tanque. Perdemos tudo aquilo que poderia dizer exatamente, especificamente onde estamos e para onde vamos. Uma grande bússola também desapareceu. Ficamos sem bússola e sem recurso. Estacionamos e fazemos nossas casas em volta. Onde ficamos? Onde caímos? Então, este é o tesouro real deste pórtico para todos nós, principalmente para os milhares e milhares e milhares de seres desencarnados. É tão grosseiro tratar disso. Espíritos da natureza humana e espiritual, como todos vós, como Abigail e como todos que estão aqui. Isto que sois é fim. Então, para que todos possam, daquilo que a Abigail está tratando aqui, dizer que o que a Abigail está tratando para todos vós encarnados, está tratando para milhares de seres da natureza humana e espiritual não encarnados, que possivelmente em breve serão todos vós. Oxalá que possam reencontrar este lugar e ter a bússola para isto, e não sentar numa calçada e ficar confabulando. E de que isto diz respeito? Que haveria desse pórtico atingir a terra, os encarnados, e a partir dos encarnados poder trazer algo muito simples, fundamentos. Trazer o alicerce da possibilidade do reencontro, o alicerce da possibilidade de ter a revelação de que está vazio, e está vazio, esvaziando por todos os lados aquele compartimento que fará voar o avião. E de que todos não vão precisar tratar disto ou daquilo para saber para onde vão. A exatidão da bússola vai dizer, para lá. Então isto que trazemos e de que na moção daqui que aqui reinamos, num pequeno espaço separado desse grande mundo lá fora que estamos aqui. Então pode ter o contágio de todos os seres espirituais lá, todos eles, um contágio igual, todos sentados, todos com duas orelhas, com 2 pés, 2 cabeças, com capacidade de conjecturar também, de ter todas as impressões que tinha, e voltar ainda com as mesmas impressões. Vão estar doentio, retornar com as impressões, e daquilo que tirou, que retirou, e vão retornar naquela condição pior, ou melhor.
E tudo que é transparente é para dizer para todos nós que tudo que conjecturam aqui não vale nada. Aí podemos dizer que são pessoas. Pessoas, pessoas são uma válvula de um grande mecanismo civilizatório. Os seres da natureza humana e espiritual é algo de verdade. Apenas que falta a revelação disto. Porque nos enfiamos de tal modo que só somos através do mundo. A contraposição não foi feita para milagre. Ela vai lutar contra o milagre. Podemos trazer a possibilidade do milagre da questão existencial de uma maneira magnífica. A contraposição vai eliminar o milagre. Estão sentados na propriedade do milagre, a contraposição diz, não, não é milagre. Só isto aqui lá na terra. Lá para fora. Que milagre. Então, se temos a revelação que há uma contraposição em nós, de que luta ao contrário do milagre e do fundamento, estamos num engano gigantesco. Isto é difícil. Para a contraposição falar de milagre é muito difícil falar do milagre. Sendo que a circunstância do milagre é que os faz. Senão nem estariam aqui, nem teriam duas mãos. Mexa os dedos aí. Mexa os dedos só. Vieram com esta proeza de graça. Então isto é lindo. Isto é maravilhoso. Isto é milagroso. E o que é a contraposição disto? Então estamos em algo muito especial. De graça. E absolutamente de graça. Do mesmo modo que existencialmente todos aqui de graça. De graça, total de graça. Consta, só o milagre pode realizá-lo. Isto está para todos os seres também, milhares aqui, do mesmo modo. E podemos ter o contágio disto. Quer dizer que o avião, para poder subir, precisa de uma potência a mais. Aqui tem uma potência a mais para que possa ter um pouco de contágio. Nesse pouco de contágio, podem ter contato com seres do outro lado, que serão vós daqui a pouco. Podemos até nos congratular. Nossa! O que eles diriam para todos vós encarnados? Daqui a pouco eles vão vir. O quê?
O quesito desta potência mais que aqui reinamos simples, junto com todos estes seres. Se existe uma parte deste portal que de principia no reino do campo de vida dos encarnados de vós, sabiam que é um campo de vida de encarnados? Não é uma civilização de encarnados, é um campo de vida de encarnados. É algo muito. Como pode acontecer isso? Uma potência a mais, temos naturalmente a competência de entrar em contágio com seres com seres que não estão mais aqui. Tirou a potência. Somos neste grande mundo lá fora. Nos cumprimentamos pela mão e olha lá. O que mais podemos demonstrar para todos nós? Do que tratamos até agora, do princípio até agora, e poderíamos tratar até o amanhecer, e poderíamos, e depois do amanhecer, de que tamanho seríamos tomados por tudo aquilo que estamos, de que estamos na feitura particular nesta vida, e de que é sustentada, e de que a contraposição do milagre trabalha contra o milagre. A grande feitura de uma ordem secreta da grande fraternidade branca, com Gênesis e com o portal da edificação, já que todas as ordens podem estar e notar, saber, sentir e ver igualmente. Dada algo, uma potência a mais que pode realizar esta obra, ela realiza. Sem a potência a mais, estamos paralisadinhos e paradinhos. Como é a luz de verdade, filhos desta vida? Pensa que a luz de verdade é aquela que acende nas lâmpadas. Só podemos saber disso, que a luz de verdade é aquela que nossos olhos foram feitos para saber delas, que é a luz do sol, que se apagar os olhos, apaga o sol. Existe uma luz intermitente. A luz intermitente não é o que vamos entender dela pelo que já vimos de luz. Ela é absoluta, ela está no interior e no exterior. Por si só, a luz traz a bem-aventurança. Será que a boa-aventurança está em nossas conjecturas? Então a luz é a própria boa bem-aventurança. Quando a bem-aventurança está num cálice enorme, a luz é intermitente. Não precisa abrir o olho para ver a luz. E prosseguindo, já que temos dentro do reino do tempo, um tempo para que estar, manifestar, até a pólice de que possa não retirar nada daquilo que facilita a nossa manifestação dentro de um equilíbrio.
Então aquele ser lá do reino do avião, do reino que ficou em volta do avião, que num instinto algo sobremaneira, sabia sem saber porque sabe, sem conjecturar a vida como era ali, tinha um instinto de que estava muito longe de casa. Nesse estímulo, que estava muito longe de casa, quando surgiu o estímulo, surge naturalmente um guia. E o guia traz dentro do interior do estímulo algo. E era uma novidade. Então, o estímulo e a novidade era maior do que tudo, porque todas as considerações que ele podia estar em seu meio, que estava em volta daquele avião que ninguém sabia nem mais que era avião, pudesse alcançar algo. E no feitio disso, de tudo aquilo que ele pudesse caminhar, sem bússola, sem nada, pisando daqui, pisando de lá, dentro de algo que esvai, daquela potência divina, a potência divina começa a ficar, e ficar, e ficar. E quando ela avança mais, ele pode trazer uma visão, um estímulo que nunca existia. Isto é uma lei exata. Apenas a potência, quando potencializada, tem a sua feitura, senão paralisa-se, como o avião ficou paralisado. Nessa feitura deste ser que estava lá. E com a competência, com o instinto de onde pudesse pisar e de onde ele pisou, que pudesse ter estremecimento do engano, e de que através do retorno disso, dentro daquele engano, ele pudesse transmutá-lo através de forças maiores, poderes maiores, de acordo com a sua potência maior. Não é incorruptível isto, incorruptível. E quando essa totalidade torna-se imensa, quando isto acontece, a totalidade quer dizer que todas as entradas que temos abraçam-se. A entrada da concepção, da geração, a entrada do conhecimento, a entrada de todos os sentimentos, a entrada da capacidade racional e todos os seus derivados, eles totalizam-se. Não estão cada um no seu lugar diferente. Então, um estímulo imenso pelo Criador, pelo sustentador. Sempre nisto que tratamos. Acontece uma passagem. Esta passagem, não precisamos ir atrás dela. Se a competência desta totalidade há a passagem. E o que significa a passagem? Que quando uma potência a mais deste ser da natureza humana e espiritual acontece uma passagem. Então ele pode sair de um campo e ir para outro, que está uma velocidade maior. Ou essa velocidade menor é predominante, constitui-se e torna-se, e paralisa-se, e fica-se. Nesta passagem, já que quando esta passagem se apresenta, o estímulo, a ação, o que é ativo, é uma menção impossível de qualquer conjectura. E no interior desta passagem a velocidade é infinitamente maior e até que haverá a suportar a velocidade maior para atravessá-la. Aí, normalmente, então, um guia especial, um guia para isso, se apresente e saiba, quando atravessar aqui, será um rito de passagem, tudo jamais será igual. Está pronto, mas posso. Só existe algo que possa fazer por esta humanidade, atravessar isto e poder irradiar por ela.
Quando, na aparência de atravessar de uma passagem que naturalmente se passa de um ponto para outro, existe algo que acontece rapidamente, muito rapidamente. Encontra algo-se neste rito de passagem. O descanso. Ora, o descanso. O descanso, ele simplesmente está por todos nós numa velocidade maior. De onde? A velocidade maior causava um cansaço gigantesco. Então, só existe algo que precisamos. Se ficar sem banhar-se por muitos e muitos dias, o que mais querem na vida? Banhar-se. A menos que estejam tão esquecidos que banhar-se, que o ato de banhar-se traz algo de que precisa muito. Então, neste local, no espírito do descanso, para quem atinge, quem ia dentro desta passagem, é como exatamente dentro daquilo que ele possa pensar, da capacidade de sentir, e nas outras capacidades todas que estão proeminentes, surge algo que ele está atingindo todos os céus, de tanto cansaço e de tanto descanso agora. Naturalmente, como um rito de passagem inexorável, uma gratidão, a maior de todas, no mesmo tamanho da velocidade que está o descanso. Esta gratidão, saiba, é uma das entradas que nós temos daquilo que nos faz da natureza humana e espiritual, que onde existe o espírito da natureza humana e espiritual, existe um modo de gratidão. Na escuridão, na luz, no intermediário, e seja qual for. Então podemos ser gratos porque escravizamos, porque alguém nos escravizou para nós, muitos seres. Podemos ser gratos porque na nossa ganância gigantesca pudemos acumular um tanto enorme e ficamos muito gratos. Mesmo que em detrimento de outros seres. E assim por diante. Até a grande gratidão máxima que é possível, que explode dentro de nós da entrada máxima, e que esta gratidão, ela é lacrimejante, esta gratidão se expande, então ela se expande, faz uma chuva de tanta gratidão. Imediatamente no rito de passagem, entramos em oração. Isto quer dizer que a oração de que estava dentro da entrada dela, ela tem a sua totalidade. Então, orar significa que a natureza simples, a natureza humana e espiritual, numa potência divina maior, a oração é sua vida. Ora, porque orar significa o contato máximo entre o Criador e a criatura que sabe que não é criadora. Jamais foi e jamais será. Ela é o intermediário da criação. Então há três módicos, como tratamos sempre, três vertentes, três módicos, do que significa estar em oração no interior deste pórtico. A primeira vertente, a possibilidade do contágio entre seres visíveis e invisíveis, nas trajetórias, nos concursos das trajetórias para cada um. Não é coletivo, para cada um. E de que esteja aqui, e de que todos sabiam pela visão mínima de cada detalhe, cada um que estaria aqui, em certeza absoluta e total. E para cada qual, dentro de uma petição maior que pudesse estar aqui.
Então, que possamos colocar nossas duas palmas acima, como se estivéssemos prontos para cada um de vós, de nós. Um ser de há pouco nesta jornada, de muito antigo nesta jornada, lúcido, totalmente lúcido de sua condição, totalmente lúcido do que se retornar para esta terra, de que maneira será testado. Encontrará as tuas mãos em cima das vossas mãos. Poderá sentir uma eletricidade bem pequena. Esta eletricidade é uma combinação não da carne com a carne. O que cabe, o que cada um possa se expressar do verbo e manifestá-lo para cada um de vós, para cada um, fica para vós. O que diriam estes seres para cada um de vós? O que diriam vós para estes seres? Então saiba, quando esta potência maior estiver com cada um de vós, não na pólice do que possam conjecturar. De fato, conjecturações não enche a vasilha necessária para o avião voar. O contágio com o espírito é natural. É muito natural. Quando só a potência do mundo desaparece o contágio natural com os seres da natureza humana e espiritual idêntico a vós, apenas em outra condição. A segunda vertente, a segunda pólice, sempre serão os guias. E já que os guias são os mais chamados, os santos guias, então podemos dar nomes para os guias como santos. E através dos santos pedimos, e pedimos, e pedimos, e pedimos. Então saibam que aqueles que têm o feitio dos guias, cada um vive num tipo de irradiação que reverbera em vibrações e que cada um deles combina com a irradiação de feitio de cada um que está aqui, de feitio de cada um deste mundo. E pela irradiação e da combinação de irradiação, eles atuam. O engano é tão grande, como tratamos aqui, que nossas petições por um guia é tão estabalhanada, tão egoísta, tão absolutamente em contraparte do que significa o solvente do contrário, de que ele possa se aproximar e dizer, sabe, caminhareis a sós nesta petição. Então diz respeito a quereis, siga-me. Naturalmente, quase que toda a totalidade diz, mas posso levar tudo isto?
Ele diz, não, levareis a verdade do que sois. A terceira vertente, seres naturalmente dentro de um feitio, de uma confecção, que tem um ímpeto natural, verídico, espontâneo, sem conjecturações de curadores. O reino de curadores estão no reino da natureza humana e espiritual como sois, e outros reinos que existem de seres que estão em progressão de outros modos, congratulam-se e trazem feitios de minerais, feitios de essências, e sabem exatamente dentro daquilo que expressaram ou não expressaram o que precisam, até o momento dentro dali que vão realizar esta obra. Se pedimos porque estamos com uma dor muito grande no pé, ele vai dizer que vai precisar ativar o rim, vai ter que curar o rim. E o rim também precisa que o baço esteja curado. E o baço precisa que o estômago esteja curado. E o estômago precisa de que os pulmões estejam curados. E de que todas as glândulas também fiquem efervescentes. Olha que trabalho difícil. E vão atuar do que podem, máximo que possível, já que vão trabalhar indiretamente para atingir o direto. Sempre atingem o que podem. E sempre precisam, mas muito mais, de apenas uma vez de ação. E precisam de várias ações, neste complexo que acabamos de tratar. Se temos aberturas com outros reinos e outros seres doentios se aproximam de nós, passam seus doentios, então é preciso fechar a passagem. Mas se algo em nós, em contraposição, que abre esta passagem, é porque o nosso doentio gosta de tratar com outros doentios. E diz respeito que a competência para tratar de seres doentios são inteligências maiores, porque não podem estar enganadas, têm que ser perfeitas. Não podemos considerar que através de um instrumento podemos assegurar o feitio de que possa estar sadio, aquele que possa se estar comunicante e estar doentio, extremamente doentio. Podemos dizer que se temos a revelação disto, há de se fechar passagens de doentio para doentio, e isto torna-se um doentio para doentio, que forma o doentio, que faz o doentio, e vai prosseguindo. A velocidade desses seres curadores é inacreditável. Então, para todos que estão aqui, já que o feitio que é mais propício possível está no interior desta retenção, se eles partirem para outros lares, de que pode ir através da intenção de todos vós, saibam, a dificuldade é imensa de atuar, a dificuldade é imensa, mas é possível, então, daqueles que, à distância,
podem tentar para estes seres curadores. Mas se eles curarem e no outro dia descurarem, eles não estão para todos os dias curar todos os dias. Não são obrigados a isso. Vamos encostar as mãos. Quando encostamos as duas mãos para algo infinitamente maior do que nós, então algo em nós, sem nenhuma conjectura, por algo infinitamente maior, na sapiência desse maior, de tudo, absolutamente de tudo, de nós e nosso reino, e de toda a visibilidade que temos. E ao percorrer tudo o que percorremos, existe estado de consagração. A humildade máxima, uma estadia máxima, humilde, perante que não somos criadores de nada, somos manipuladores, só isto. E este congraçamento traz uma beatitude. E está consignado sempre numa tríade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Criador, o sustentador, aquilo que é sustentado, aquilo que foi criado. E de que pode haver entre isto um superlativo de luz. E o Espírito Santo sempre trará o inexorável. Aquilo que jamais poderá ser sabido. Aquilo que jamais. O mistério consignado. Nisto não é Pico, Cristico, com seus discípulos, deu a mensagem exata do que tratamos aqui. O fundamento, o Pai, o sustentador, o existencial, em superlativo, em totalidade máxima. Podemos abaixar as mãos. Estamos encerrando, filhos desta vida. Gratidão por tudo, sendo espontaneamente na gratidão natural para todos nós. E que consigna algo. Então podemos ter uma discussão da equação do tempo podemos estar aqui tão prolongada, é que precisamos abrir todos os caminhos e ter fidelidade nisto. Podemos abreviar? Não. Abre-se todos os caminhos em fidelidade até chegar à consagração. Isto quer dizer que todos os seres que se manifestam aqui há de estar em fidelidade máxima com esta inteligência maior e de que trata disto e de que faz todas as aberturas.
Bens a Deus.